Cumprimento os meus amigos e irmãos em Cristo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, hoje eu quero compartilhar com você um tema bastante forte, bastante polêmico para nós adventistas do sétimo dia, mas eu queria levar você a refletir em algumas passagens da Bíblia e do Espírito de profecia. Queridos irmãos, o título dessa mensagem, desse estudo de hoje, você acompanha comigo aí na tela neste exato momento, que é Destruição da terça parte da terra. Há algum tempo atrás, enquanto eu estudava um livro chamado Eventos Finais, eu me deparei com um texto do Espírito de Profecia que eu achei muito impactante e que me levou a refletir e buscar entender profundamente o significado desse texto. Eu vou compartilhar esse texto com você aqui no início desse estudo nosso e eu peço a você que fique bem atento, preste bastante atenção no que nós vamos estudar hoje, porque é algo muito profundo. Nós precisamos deixar com que a própria Bíblia se explique. E o Espírito de Profecia aponta sim para a luz maior, mostrando que ela mesmo se explica. A própria Bíblia se explica. Queridos, o texto do Espírito de Profecia que me chamou a atenção, você acompanha comigo aí na tela nesse momento. Você pode encontrar essa citação também no livro Eventos Finais, mas está em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 141. Esse texto aí, ele impactou a minha mente, que diz assim: a maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniquidade. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela segundo a sua vontade. Queridos, esse texto, ele impactou os meus pensamentos, porque aí diz que a maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da iniquidade. E a terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela segundo a sua vontade. Ou seja, a maldade está se multiplicando de tal maneira que já está quase chegando ao ponto onde Deus vai permitir ao destruidor, a Satanás, operar na terra segundo a sua vontade. E eu comecei a ficar pensativo quando eu li isso, por quê? Porque eu comecei a olhar na Bíblia e tentar entender em que momento da história profética, em que momento profético será esse momento onde Deus vai permitir Satanás, o destruidor, operar na terra segundo a sua vontade. E comecei a investigar, cavar fundo, buscar mais e entender justamente qual é o momento que Satanás, que o destruidor, vai operar na terra segundo a vontade dele. Deus vai permitir. O texto é claro em dizer que a terra ainda não chegou à medida da sua iniquidade, mas assim que atingir, Deus vai permitir ao destruidor, a Satanás, operar na terra segundo a sua vontade. E aí nessas buscas minhas desenfreadas para entender em que momento da história profética o destruidor vai operar na terra segundo a vontade dele, eu comecei a assistir alguns vídeos e eu me deparei com um vídeo do pastor Samuel Ramos, onde ele fala sobre as 7 últimas trombetas. E queridos, ele cita que no site dele se encontra a lição de 1989. E eu fui até essa lição, eu fui até o site, pesquisar, tentar entender justamente em que momento da história profética Deus vai permitir Satanás agir segundo a vontade dele, a vontade de Satanás. E aí eu encontrei a lição a qual o pastor Samuel Ramos citou e eu fui dar uma lida lá na lição que ele falou e eu realmente encontrei pontos interessantes que eu vou compartilhar. Vou botar a lição aqui em tela para que você fique ciente que não é um pensamento do pastor Samuel Ramos, não é um pensamento meu, mas é um pensamento bíblico, é um pensamento do Espírito de Profecia e é um pensamento geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, a igreja, eu vou ler para você e depois eu vou fazer alguns comentários. Acompanhe comigo aí na tela. O que é que diz aí a lição? Você vê aí comigo aí. A lição está toda lá no site do pastor Samuel Ramos. Eu fui dar uma lida. E eu me deparei com esses textos que você acompanha aí na tela. Eu coloquei a seta aí
de vermelho para que você possa estar atento. Ou seja, a lição da escola sabatina, eu quero voltar aqui com você antes de ler, a lição da escola sabatina reflete um pensamento da igreja geral, da igreja mundial, não é algo isolado. Assim como a lição da escola dominical dos pentecostais reflete um pensamento geral deles, a lição da escola sabatina para nós reflete um pensamento da igreja geral, porque antigamente a lição passava 10 anos, quando um escritor fazia a lição ali, ela passava 10 anos para ser colocada para o estudo, ou seja, passava por muitas análises para ela ser estudada. Então, reflete um pensamento de vários pastores que analisaram, da Associação Geral, para que a lição esteja ali entre os membros adventistas, para que todos estudem e estejam em um só pensamento. Então, a lição que eu vou ler para você aqui é um pensamento da igreja geral. Não é um pensamento isolado de pastor, não é o pensamento do pastor Samuel Ramos, não é o meu pensamento, mas é um pensamento da lição da igreja geral. Olha aí na tela, voltando aí para a tela. Olha que interessante aí. Aí é dia 1º de junho, né? Você vê aí de 1989, você vê aí a pergunta de número 5. Os adventistas do sétimo dia estão constantemente estudando a profecia das trombetas. Olha o que é que a igreja reconhece aí. Como admitimos que não possuímos toda a luz, precisamos volver-nos para o Senhor e pedir a iluminação do Espírito Santo ao procurarmos compreender essa profecia. A seguir é apresentada uma série de perguntas para serem consideradas por aqueles que desejam examinar melhor o assunto. Então você vê aí que em 1989 a igreja reconhece e admite, aí diz aí, como admitimos que não possuímos toda a luz, a primeira seta, você está vendo aí, precisamos volver para o Senhor e pedir iluminação do Espírito Santo a procurarmos compreender essa profecia. Aí o número 11 diz, os adventistas do sétimo dia estão constantemente estudando a profecia das trombetas. Segunda seta aí, você acompanha comigo. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Cada elemento de energia está prestes a ser posto em ação. Repetir-se-á a história passada. Antigas controvérsias serão revivenciadas. Perigos rodearão a todos. Queridos, você vê aí que o pensamento da igreja até 1989 reflete dizendo que não entendia, não tinha luz suficiente a respeito das trombetas. E como é que hoje aplica-se as trombetas exclusivamente e unicamente para o tempo passado, dizendo que é Genzirico, Alarico, Maomé e por aí vai tantos outros que eu tenho aqui a Bíblia do ancião. Eu estava analisando, queridos, sendo que a gente vê que a lição mostra e o Espírito de profecia mostra, como eu li para vocês, que a terra quase atingiu a maldade da sua iniquidade e Deus há de permitir futuramente o diabo, o devorador, agir na terra segundo a sua vontade. Ou seja, então Satanás hoje ainda não está agindo segundo a vontade dele. E ele é o anjo da terça parte. Ele é o anjo da terça parte. Queridos, então voltando aí para a lição. Outro ponto interessante, que é a lição que eu quero que vocês leiam comigo aí, está aí na tela, a seta de vermelho também. Aqui diz assim, as trombetas são apresentadas antes da visão do anjo que intercede por seu povo, que está em Apocalipse 8:2. O toque, presta atenção, o toque das trombetas não começa, é a igreja geral que falou isso. O toque das trombetas não começa até que seja concluída a obra do anjo de oferecer incenso em Apocalipse 6. A visão do anjo que oferece incenso e então atira o incensário à terra
tem a finalidade de ser a introdução para a profecia das trombetas. É como se fosse dito a João: os 7 trombeteiros estão prontos para tocar. Primeiro terá de cessar, porém, o oferecimento de incenso. Então as trombetas poderão soar. Nessa ocasião, Deus permitirá que ocorram os eventos descritos sobre cada uma das trombetas. Meu querido irmão, você que condena o pastor Samuel Ramos de estar ensinando heresia, queridos, não é o pensamento dele, não é heresia nem especulação. É justamente o que eu li para você no início, que Deus há de permitir futuramente ao devorador, destruidor, agir na terra segundo a vontade do próprio destruidor. Deus vai dar permissão a ele de agir. E ele é o anjo da terça parte. E aqui a igreja, 1989, reconhece, através da lição, que não tinha luz suficiente a respeito das trombetas e que reconhece que as trombetas só terão início após o anjo jogar o incensário sobre a terra. Isso é um pensamento da igreja, mas hoje está aí esses pastores de hoje Nutella querendo explicar profecia com teologia e não com jejum e oração, dizendo que as trombetas já foram tocadas. Como? Eu queria entender como, porque o Espírito de Profecia deixa claro para mim e para você aí que a terra já quase encheu a sua medida e que Deus ainda há de permitir o devorador agir nela segundo a sua vontade. Ou seja, os anjos de Apocalipse 7 estão segurando os 4 ventos. Existem os anjos segurando os 4 ventos para quê? Para que a terra não seja destruída e danificada até que o quê? Que o povo de Deus seja selado. Ou seja, então, se tem 4 anjos segurando os 4 ventos e o Espírito Santo também segurando os ventos da terra, em Apocalipse 7... quando chega em Apocalipse 8, Cristo encerra o seu ministério de intercessão e as trombetas aí começam a ser tocadas depois do fechamento da porta da graça. E aí Satanás age na terra, destruindo a terça parte de cada elemento da terra, como está lá nas 7 últimas trombetas. Queridos, nós temos que deixar a própria Bíblia se explicar. Nós precisamos entender que a própria escritora cristã Ellen White diz que a Bíblia explica a Bíblia. Não é ninguém que explica a Bíblia. Não é homem, não é Ellen White, não é ninguém. É a própria Bíblia que explica a Bíblia. A gente apenas pega a luz menor para compreender melhor a luz maior. Ou seja, um complemento, mas não uma interpretação. A própria Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se em Apocalipse 7 os anjos estão segurando os 4 ventos para que a terra não seja destruída, e a terra começa a ser destruída em Apocalipse 8, após o anjo jogar um incensário sobre a terra, e aí os trombeteiros vão e tocam, e aí dá permissão ao destruidor operar na terra segundo a vontade dele. E aí o destruidor começa a destruir a terça parte, porque Satanás é o anjo da terça parte. Continuando, eu quero ler com você Apocalipse 8, versículo 1, 2 e 3. Olha o que é que diz aí. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus. E lhes foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Versículo 4, 5 e 6 agora. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A visão das 7 trombetas. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas
prepararam-se para tocá-las. E a primeira trombeta, queridos irmãos, Apocalipse 8 deixa claro que as trombetas começam a ser tocadas após o fechamento da porta da graça e que os 4 anjos ainda não soltaram os ventos, ou seja, ainda não teve a destruição de da terça parte da terra. Porque os 4 anjos de Apocalipse 7 ainda estão segurando os 4 ventos para que o povo de Deus seja selado. Como é que agora aplica diretamente as trombetas para o passado? É uma contradição, é forçar o texto, dizer aquilo que ele não quer dizer. Então, queridos, é muita gente aí indo por esses pastores de hoje dizendo que o pastor Samuel Ramos, ele está especulando, está falando. Não, a gente está vendo aí a própria Bíblia. E outra, se você vê, tem 2 pastores aí, você pode botar no YouTube aí que ele bota assim, trombetas fora do tom. E aí eles pegam Apocalipse 8, onde tem esse anjo que joga um incensário sobre a terra e o espírito de profecia diz que é Jesus, o pastor Samuel Ramos diz que é Jesus, o pastor Rodrigo Silva diz que é Jesus, mas esses 2 pastores que pregam aí trombetas fora do tom, o primeiro vídeo dele, eles dizem que esse anjo de Apocalipse 8 não é Jesus que joga um incensário sobre a terra. E aí muitas pessoas vão por eles. Né? 2 pastores aí, vocês sabem de quem eu estou falando. Agora, é os 2 aí que quer refutar todo mundo, né? Quer refutar todo mundo. Eles acham que só eles têm a interpretação verdadeira do Apocalipse. Como? Pervertendo Apocalipse 8, dizendo que o anjo que joga o incensário sobre a terra, Ellen White fez um eco apenas, que não é Jesus. Vamos ver o que é que o Espírito de Profecia diz aí. Primeiros Escritos, está aqui na minha mão. Primeiros Escritos, né? Página 279, diz assim, olha o que é que diz aí. Vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro, no céu. Um anjo com o tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então, preste atenção aí, eu coloquei de vermelho. Vi Jesus que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. E todo o exército dos anjos tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, versículo 11. Queridos irmãos, aqui mostra justamente o fechamento da porta da graça. E as trombetas só são tocadas biblicamente depois que Jesus joga um incensário sobre a terra. Aí os anjos se preparam para tocar as trombetas e aí Deus permite ao destruidor agir na terra segundo a vontade do próprio destruidor. E ele agora, Satanás, que é o anjo da terça parte, passa a destruir 1/3 da terra. A terça parte da terra será destruída. Em que momento? O único momento que eu encontrei na Bíblia é justamente no toque das 7 últimas trombetas. Isso é Bíblia explicando Bíblia. Simples assim. Queridos, não podemos ir pelo assim diz o pastor, mas ir pelo assim diz o Senhor. E ponto final. Se a igreja reconhece através da lição que eu mostrei para vocês que não tinha luz suficiente com respeito às trombetas e reconhece, vou voltar aí para a tela, você precisa estar ciente disso. Olha o que diz aí. As trombetas são apresentadas antes da visão do anjo que intercede por seu povo. Em Apocalipse 8:2, o toque das trombetas não começa até que seja concluída a obra do anjo de oferecer incenso. Apocalipse 8:6, a visão do anjo que oferece incenso e então atira o incensário à terra tem a finalidade de ser a introdução para a profecia das trombetas. É como se fosse dito a João, os 7 trombeteiros estão prontos para tocar. O primeiro terá de cessar
e primeiro terá de cessar, porém, o oferecimento do incenso. Então as trombetas poderão soar. Nessa ocasião, Deus permitirá que ocorra os eventos descritos sob cada uma das trombetas. Queridos, eu quero voltar a você agora, eu vou ler de novo o primeiro texto que eu li. Testemunho para a Igreja, volume 7, página 141. A maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniquidade. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela segundo a sua vontade. Enquanto os anjos de Apocalipse 7 segura os ventos, Satanás não opera na terra segundo a vontade dele. Mas quando eles soltam os ventos, que é após o fechamento da porta da graça, após Cristo atirar o incensário sobre a terra, Satanás opera nela segundo a vontade dele próprio. E ele começa a destruir um terço da parte da terra. Queridos irmãos, para concluir essa mensagem, eu quero ler aqui agora Mensagens Escolhidas. Eu comprei o livro e fui ler. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Acompanhe comigo aí na tela. Será travada a batalha do Armagedon, futuro, será. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas, com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos dos céus, para dirigir a batalha. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Queridos irmãos, por que condenar o pastor Samuel Ramos e dizer, o pastor está ensinando aquilo que não está na Bíblia nem no Espírito de Profecia? O pastor chega, não pode pregar no Brasil. Agora, depois desse vídeo, vão querer também me tirar dos púlpitos, né? Que até então eu sou membro oficial dessa igreja, prego o que a igreja prega, não falei nada contra a igreja, é o que realmente a igreja ensina. Hoje é que os pastores estão mudando e querendo aplicar as trombetas exclusivamente para o passado. Queridos, nós precisamos ficar atentos, porque a aplicação primária, verdadeira das trombetas é para o futuro. E aí tem alguns, quando a gente diz, ou o pastor Samuel Ramos diz que a profecia tem dupla aplicação, tem alguns pastores que dizem, não existe de dupla aplicação. Como não? Se o próprio Cristo mostra que profecia tem dupla aplicação. Mateus 24 é dupla aplicação. Anos 70, mas foi só uma maquete, porque a aplicação primária da profecia não é de Mateus 24, não era exclusivamente para o ano 70, mas para o tempo do fim. Aplicação primária, tempo do fim, secundária, ano 70. A aplicação profética é dupla também. A gente vê que no tempo do fim será como nos dias de onde? De Noé. Então a gente vê dupla aplicação de profecia. A história se repete. Queridos irmãos, mas a destruição de um terço da terra, exclusivamente e unicamente, só vai acontecer após o fechamento da porta da graça. Aí soará uma trombeta após a outra. Precisamos, irmãos, estudar por nós mesmos. Quando eu li aquele texto do Espírito de Profecia, eu fui pesquisar, eu fui analisar, eu fui ver. E não me entrou na cabeça essa história de Maomé, de Genzirico, Alarico. Não me entrou na cabeça. O que me entrou na cabeça foi o que a própria Bíblia diz, que a trombeta ainda vai ser tocada, porque os 4 anjos ainda estão segurando os 4 ventos da terra e Satanás ainda não está operando na terra segundo a vontade dele. Vai chegar um momento, quando Cristo terminar de interceder, quando Cristo atirar um incensário sobre a terra, e aí os trombeteiros começam a tocar as trombetas, e a terça parte da terra será destruída. Que a gente possa se preparar
porque solenes acontecimentos estão diante de nós. Os tempos serão difíceis. As pessoas vêm até mim, irmão Robson, está acontecendo, como é que fica essa situação? Eu digo, irmão, não vai melhorar. É disso para pior. A degradação da terra está cada vez mais intensificando. É disso para pior. As coisas não vão melhorar. O Covid não vai passar. As dificuldades não vão passar. As coisas vão se intensificar até chegar o momento da terra ser destruída a sua terça parte por completo. Despertemos, irmãos. Vamos estudar, vamos buscar por nós mesmos, entender as profecias. Nós temos o espírito de profecia, nós temos a Bíblia. Não precisamos de assim diz o pastor, mas assim diz o Senhor. Bíblia explica a Bíblia. Profecia não é explicada com teologia. Profecia é explicada com joelhologia, joelho no chão, jejum, oração, para que Deus revele para nós. E a revelação é progressiva. Deus está revelando nesses últimos momentos, pautado na Bíblia e na profecia, as coisas que estão para acontecer. Despertemos, vigiemos e oremos uns pelos outros para que a gente possa estar juntos, caminhando e trilhando o mesmo caminho, unidos para que a chuva serôdia seja derramada de maneira abundante e a gente possa tocar a trombeta, dar o alto clamor para essa terra. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, te louvamos porque a Tua palavra explica a Tua palavra. Não precisamos, ó Deus, de mais nada, a não ser da Tua única palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu essa luz para compreendermos, Senhor, que o toque da trombeta ainda vai começar, ainda vai soar as trombetas. Nos ajude, Senhor, a ficar firme diante desses acontecimentos que estão diante de nós. Nos ajude, Senhor, para que mais pessoas venham despertar e acordar. Nos tira, Senhor, do sono espiritual. Nos livra, Senhor, das heresias que são pregadas em nossos púlpitos. Nos livra das heresias deste mundo e nos ajude a ter a verdadeira compreensão do assim diz o Senhor. Pai querido, abençoa os meus amigos e irmãos ouvintes que estão ouvindo, assistindo os nossos vídeos. Que esse canal venha a crescer para a honra e glória do Teu nome. Que aqui, ó Deus, saia mensagens sólidas, firmes, para a glória do Teu nome. Que aqui, ó Deus, toque nesse canal a trombeta do assim diz o Senhor e não do assim diz o pastor. De não assim diz o Robson Júnior, mas assim diz o Senhor, exclusivamente o Senhor, Pai. Abençoa-nos, fortalece-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu peço a você, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos mostrar realmente o que a Bíblia e sua profecia fala. Queridos irmãos, seja um colaborador dessa obra, seja membro desse canal. Se é o seu desejo nos apoiar financeiramente, eu fui tirado da comportagem, não sou mais comportor. Hoje, o único meio de renda que nós temos é justamente a ajuda que os irmãos nos dão. Alguns direcionam para o canal para a gente comprar livros, O Grande Conflito, e distribuir. Alguns direcionam para abençoar, para a gente nos manter aqui, porque ainda estamos nessa terra. Que você possa orar por nós, pelo nosso ministério. E se for o seu desejo apoiar o nosso ministério, aqui embaixo está a nossa conta e o nosso Pix. Seja um colaborador dessa obra para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Um grande abraço.